Talvez você já tenha visto isso acontecer dentro de uma igreja, e ninguém estranhou. Pelo contrário, muitos tratam como algo totalmente normal, quase sagrado. Mas quando você volta ao texto bíblico com atenção, percebe um detalhe curioso. Aquilo que parece estranho hoje, na verdade já estava ali, escrito há séculos. A questão é que quase ninguém para olhar com calma para esse trecho, e por isso o significado acaba passando despercebido. Hoje nós vamos abrir a Bíblia e examinar exatamente esse costume, de onde ele surgiu, por que ele aparece nas Escrituras e o que ele realmente significa para quem deseja viver a fé de forma mais consciente. Se você é alguém que frequenta igrejas há muitos anos, ou até mesmo se apenas visitou uma meia dúzia de vezes na vida, percebeu que cada comunidade cristã carrega consigo suas próprias práticas, seus costumes que se repetem semana após semana. Alguns desses costumes parecem tão naturais, tão incorporados à rotina espiritual, que ninguém sequer questiona sua origem. Eles simplesmente existem, fazem parte do tecido daquela comunidade. Mas aqui está o ponto crucial que queremos explorar com você hoje. Muitos desses costumes que vemos nas igrejas modernas possuem raízes profundas nas Escrituras. Não são invenções recentes, não surgiram de tendências contemporâneas ou de decisões arbitrárias de líderes religiosos atuais. Eles estão lá nos textos antigos, revelando uma sabedoria que atravessou séculos. O desafio, porém, é que vivemos em uma época onde a maioria das pessoas não lê a Bíblia com profundidade. Assistimos a pregações, ouvimos interpretações, absorvemos narrativas prontas. Mas quantos de nós realmente sentamos, abrimos a Bíblia e estudamos com calma o que está realmente escrito? Essa lacuna entre o que fazemos e o que a Bíblia diz é exatamente onde moram os mistérios mais fascinantes. Você sabe, é interessante perceber como a religião institucional ao longo dos séculos desenvolveu uma série de práticas que se tornaram tão arraigadas que poucos questionam sua legitimidade bíblica. E não estamos falando aqui de heresias ou falsidades. Estamos falando de costumes que realmente possuem fundamento nas Escrituras, mas que foram interpretados, ressignificados e transformados de tal forma que perderam seu sentido original. Quando falamos de costumes das igrejas, estamos nos referindo àquelas práticas comuns que você vê repetidas em praticamente qualquer comunidade cristã. Rituais pequenos, atitudes, gestos, comportamentos que se tornaram sinônimos de piedade ou de respeito ao sagrado. Alguns desses costumes geram uma sensação de comunhão genuína. Outros, quando observados com atenção, provocam aquela sensação intuitiva de estranheza, aquele incômodo leve que te faz perguntar: mas será que é realmente assim que deveria ser? Paulo, em sua carta aos Romanos, nos oferece uma perspectiva brilhante sobre essa questão. Ele escreve: tudo que não procede da fé é pecado. Romanos 14:23. Essa frase é profundamente importante, porque ela coloca o foco não apenas na ação em si, mas na intenção, na consciência e no entendimento que temos por trás de cada prática. Quando vamos à igreja, muitas vezes participamos de costumes sem realmente compreender seu significado espiritual. Fazemos porque sempre foi assim. Fazemos porque vemos os outros fazendo. Fazemos porque nos foi ensinado que aquilo é certo. Mas será que realmente compreendemos o que estamos fazendo? Será que aquele costume que praticamos possui uma base sólida no texto das Escrituras, ou é apenas uma tradição que perdeu seu contexto original? Esse é o tipo de pergunta que mantém pessoas despiertas à noite, especialmente aquelas que possuem uma sede genuína de compreensão espiritual mais profunda. Você não quer apenas seguir uma fé de superfície. Você quer entender, quer saber por quê. Quer estabelecer uma conexão genuína com o significado das coisas que pratica. E é justamente essa consciência, essa fome de significado real que o diferencia. Porque muitos aceitam tudo como dado. Muitos não questionam. Muitos vivem toda uma vida religiosa sem nunca parar para verificar se aquilo que fazem realmente condiz com o que as Escrituras ensinam. O costume que vamos explorar hoje pertence a essa categoria especial de práticas. Ele é estranho justamente porque combina duas coisas aparentemente contraditórias. Por um lado,
ele está solidamente enraizado na Bíblia. Por outro lado, a forma como o realizamos hoje carrega camadas de interpretação, tradição e ressignificação que o tornaram irreconhecível em relação ao seu propósito original. Você vai descobrir que esse costume foi tão importante para a fé cristã primitiva que aparece não apenas em um texto, mas em múltiplas partes das Escrituras. Diferentes apóstolos o mencionam, diferentes comunidades o praticam, e cada vez que aparece, revela algo diferente sobre seu significado e sua profundidade espiritual. Mas aqui está o verdadeiro mistério. Se esse costume é tão importante, se está tão claramente presente nas Escrituras, por que a maioria das pessoas não compreende seu real significado? Por que ele se tornou tão automatizado, tão vazio de propósito consciente? A resposta está na história. Está na forma como a fé cristã evoluiu, como tradições foram construídas, como o poder institucional moldou práticas espirituais. E quando você compreender essa história, quando você voltar aos textos originais e entender realmente o que estava sendo pedido aos cristãos primitivos, você verá sua própria fé com olhos completamente renovados. Esse é o convite que fazemos a você agora. Acompanhe-nos nesta jornada de descoberta. Vamos juntos abrir a Bíblia, examinar as Escrituras com atenção e revelar esse costume que está bem ali, tão próximo quanto a sua própria experiência de fé, mas tão distante quanto o significado que passou despercebido todos esses anos. Se você está realmente interessado em aprofundar sua compreensão espiritual, em ir além das respostas fáceis e das práticas automáticas, este é o espaço para você. Inscreva-se em nosso canal para não perder essa revelação. Continue conosco enquanto desvendamos esse mistério que está escondido à vista de todos. Vamos ser diretos. O costume que vamos explorar é a imposição de mãos. Sim, exatamente aquilo que você vê quando um pastor coloca as mãos sobre a cabeça ou os ombros de uma pessoa durante uma oração, durante um batismo, durante um momento de intercessão. Parece simples, não é? Um gesto que se repete tantas vezes nas igrejas que passa despercebido. Mas quando você volta ao texto bíblico e compreende o significado espiritual por trás desse gesto, percebe que ele carrega uma profundidade extraordinária que a maioria das pessoas jamais considerou. A imposição de mãos não é um ritual moderno. Não foi inventado por líderes cristãos contemporâneos buscando criar uma prática emocional ou carismática. Ele está profundamente enraizado nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas aqui está o detalhe fascinante. O significado que carrega mudou ao longo dos séculos. O que começou como um gesto com um propósito espiritual específico transformou-se em algo muito mais genérico, frequentemente vazio de seu verdadeiro poder. No Antigo Testamento, vemos esse costume aparecer de forma clara e consistente. Quando Moisés precisava transferir sua autoridade a Josué, o texto nos diz: "Então Moisés impôs as mãos sobre Josué e o comissionou, assim como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés." Números 27 e 23. Repare na riqueza desse momento. Não era apenas um gesto bonito ou simbólico, era um ato de transferência de autoridade espiritual. Um momento onde o poder e a responsabilidade eram literalmente passados de uma pessoa para outra através desse contato físico. Esse padrão se repete ao longo das Escrituras. Quando Jacó abençoava seus filhos, ele colocava as mãos sobre eles. Quando profetas realizavam milagres, frequentemente tocavam as pessoas ou colocavam as mãos sobre elas. Havia uma compreensão profunda de que o toque, especialmente o toque das mãos, possuía um significado espiritual. As mãos não eram meramente apêndices físicos. Elas eram canais através dos quais o poder divino fluía. Mas observe algo importante. Essa prática não era aleatória. Não era feita por qualquer pessoa. Havia uma hierarquia, uma ordem, uma razão específica para quem colocava as mãos e sobre quem elas eram colocadas. Não era um gesto de cordialidade. Era um ato de autoridade espiritual, frequentemente acompanhado de um propósito muito claro: transferir bênção, poder, autoridade ou até mesmo o Espírito Santo. Quando chegamos ao Novo Testamento, a imposição de mãos continua tendo esse significado profundo,
mas agora manifestado de forma ainda mais poderosa. Jesus frequentemente tocava as pessoas, ou colocava as mãos sobre elas quando realizava milagres. Quando abençoava as crianças, colocava as mãos sobre elas. Mas Jesus não fazia isso como um gesto superficial. Havia intenção, havia transferência de poder, havia transformação espiritual real acontecendo. Lemos em Marcos 16:18, na grande comissão onde Jesus fala aos discípulos: imposição de mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Observe como Jesus coloca a imposição de mãos como um dos sinais que acompanhariam aqueles que creem. Não era apenas uma opção ou uma sugestão. Era uma prática esperada, uma manifestação do poder divino que os discípulos deveriam exercer. Os apóstolos compreendiam isso profundamente. Em Atos, vemos que quando precisavam transferir autoridade aos diáconos para que distribuíssem alimentos aos necessitados, apresentaram-nos aos apóstolos, que oraram e lhes impuseram as mãos. Atos 6:6. Repare no padrão. Oração acompanhada pela imposição de mãos. Era um ato que carregava intenção espiritual clara. Em outro momento, quando a comunidade cristã em Antioquia sentia que precisava separar Barnabé e Paulo para uma missão específica, jejuaram e oraram e lhes impuseram as mãos. Atos 13:3. Novamente, a imposição de mãos aparece como um ato oficial, solene, que marcava uma decisão espiritual importante. Não era casual, não era superficial. A questão que emerge aqui é profunda. Se a imposição de mãos era tão significativa nas Escrituras, se carregava tanto poder e propósito, por que nas igrejas modernas ela se tornou tão genérica, tão vazia de significado real? Por que muitas pessoas recebem a imposição de mãos sem realmente compreender o que está acontecendo espiritualmente? Por que o pastor coloca as mãos sobre você numa oração de encerramento do culto e ninguém questiona se há realmente uma intenção espiritual clara por trás daquele gesto? Essa transformação de um ato profundo e intencional em um gesto quase automático é fascinante. Reflete como costumes originalmente carregados de significado espiritual podem ser desacralizados ao longo do tempo. O gesto permanece, a forma permanece, mas o poder espiritual subjacente foi esquecido. Paulo, em sua carta a Timóteo, nos oferece uma orientação importante sobre isso. Não imputes as mãos a ninguém precipitadamente, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5:22. Essa instrução revela algo extraordinário. A imposição de mãos era tão importante que Paulo advertia Timóteo para que não o fizesse de forma apressada ou irrefletida. Havia uma responsabilidade espiritual envolvida. Quando você impõe as mãos sobre alguém, você está se conectando espiritualmente com aquela pessoa. Está participando daquele momento de forma profunda. Quando você compreende isso, a imposição de mãos deixa de ser estranha e se torna revolucionária. É um costume que está ali nas Escrituras, revelando uma verdade profunda sobre a fé cristã, que nós possuímos uma autoridade espiritual real, que aquilo que fazemos com intenção e em nome de Cristo carrega poder real, que o toque humano acompanhado pela fé genuína é um canal através do qual o divino se manifesta. Mas essa compreensão se perdeu. Foi substituída por uma prática vazia de sentido. E é exatamente isso que torna esse costume tão estranho para o observador moderno. O que deveria ser um ato profundamente significativo tornou-se uma rotina religiosa. E a maioria das pessoas nunca parou para questionar por que fazemos isso, de onde veio, ou o que realmente significa quando um pastor coloca as mãos sobre nós. Essa é a estranheza real. Quando você compreende realmente o que a imposição de mãos significava nos tempos bíblicos, uma pergunta inevitável surge. Por que essa prática foi tão transformada ao longo dos séculos? Por que aquilo que começou como um ato profundamente intencional, carregado de autoridade e poder espiritual, se tornou uma rotina religiosa quase automática? A resposta está em como a igreja desenvolveu suas estruturas de poder. À medida que o cristianismo cresceu e se institucionalizou, a imposição de mãos deixou de ser um gesto que qualquer cristão cheio do Espírito Santo poderia realizar e se tornou um privilégio exclusivo dos líderes ordenados.
Mais especificamente, tornou-se um sacramento, um ritual que apenas aqueles com autoridade eclesiástica reconhecida poderiam executar. Essa transformação ocorreu gradualmente, quase imperceptivelmente. Nos primeiros séculos da Igreja, vemos apóstolos e discípulos impondo mãos livremente. Pedro impunha mãos, Paulo impunha mãos, Filipe impunha mãos. Não havia uma hierarquia rígida que controlasse quem poderia ou não fazer isso. Havia simplesmente cristãos que reconheciam uma chamada espiritual e atuavam de acordo com ela. Mas quando a Igreja começou a se estruturar institucionalmente, quando surgiram bispos, presbíteros e diáconos com funções específicas, a imposição de mãos começou a ser reservada para esses líderes ordenados. Havia uma razão lógica para isso, é claro. Havia a necessidade de ordem, de hierarquia, de controle. Se qualquer pessoa pudesse impor mãos sobre outra, alegando transferir autoridade ou poder espiritual, como a Igreja manteria sua estrutura? Assim, um costume que era originalmente um ato de fé e intencionalidade espiritual tornou-se um ritual controlado pela instituição. E nesse processo, algo crucial foi perdido: a compreensão de que a imposição de mãos envolvia uma transferência real de algo espiritual. Tornou-se meramente simbólica. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Quando você reduz um ato carregado de poder espiritual a um mero simbolismo, você cria uma lacuna entre a forma e o conteúdo. A prática permanece, mas seu verdadeiro significado foi esvaziado. As pessoas continuam a receber a imposição de mãos, mas não realmente compreendem ou experimentam aquilo que os apóstolos experimentavam quando essa prática era executada com poder e propósitos genuínos. Paulo oferece uma perspectiva brilhante sobre isso em sua carta aos Coríntios. Ele diz: porque agora vemos como que por espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. Essa passagem fala sobre o mistério de nossa compreensão espiritual. O que conhecemos agora é sempre parcial, sempre obscuro. Mas quando realmente compreendemos, vemos a verdade por inteiro. A imposição de mãos é um desses pontos onde nossa compreensão permanece obscura. Praticamos, mas não realmente compreendemos. Recebemos, mas não realmente sabemos o que está acontecendo espiritualmente, porque a verdade foi coberta por camadas de tradição, de formalismo, de estruturas eclesiásticas. Há algo particularmente intrigante sobre como diferentes tradições cristãs tratam a imposição de mãos. Nas igrejas mais carismáticas ou pentecostais, você vê uma tentativa de restaurar algo do poder original. Há uma expectativa de que quando as mãos são impostas, algo real acontece espiritualmente. As pessoas caem, choram, tremem. Há manifestações físicas que sugerem uma verdadeira transferência de poder. Já nas igrejas mais tradicionais ou reformadas, a imposição de mãos é frequentemente um gesto meramente formal. Bonito, certamente. Respeitável, definitivamente. Mas vazio de qualquer expectativa de poder real. Ela é feita porque sempre foi feita, porque está no ritual, porque é parte do serviço. Mas ninguém realmente espera que algo transformador vá acontecer. Essa divisão reflete uma lacuna teológica fundamental. A questão que deveria ser feita é: o poder espiritual da imposição de mãos depende da emoção, da expectativa, da manifestação física? Ou existe algo mais profundo, algo que funciona independentemente de como nos sentimos ou do que esperamos? A resposta bíblica é complexa. De um lado, vemos que a fé está envolvida. Jesus frequentemente vinculava os milagres à fé daquele que recebia. Tua fé te salvou, ele dizia. Mas, de outro lado, vemos que o poder real não está em nossas emoções ou expectativas. O poder está em Deus. E quando atuamos em alinhamento com sua vontade e seu propósito, esse poder flui através de nós. Há um detalhe em Lucas que é particularmente revelador sobre isso. Quando Jesus impunha as mãos sobre os doentes, o texto diz: e todos procuravam tocá-lo, porque dele saía virtude que a todos curava. Lucas 6:19. Observe a palavra virtude, em grego dynamis, que significa poder, força, capacidade.
Havia uma transferência real de poder acontecendo. Não era simbólica, não era psicológica, era real. Essa é a verdade oculta sobre a imposição de mãos que foi esquecida. Não é apenas um gesto, não é apenas um ritual. Quando feita com verdadeira intenção espiritual, com compreensão do que está acontecendo, com fé genuína, a imposição de mãos é um canal através do qual o poder divino flui. Mas para que isso aconteça, precisa haver consciência, precisa haver compreensão, precisa haver uma intenção clara. Não pode ser apenas um movimento automático, uma parte da liturgia que você faz porque sempre fez. Tem que ser um ato consciente, intencional, enraizado na fé e na compreensão de seu significado espiritual. Isso explica por que a imposição de mãos se tornou tão estranha aos olhos de observadores modernos. Porque enquanto deveria ser um dos atos mais poderosos e significativos dentro da fé cristã, transformou-se em um ritual vazio, uma casca sem conteúdo. O gesto permanece, a forma permanece, mas a vida, o poder, o propósito, tudo isso foi lentamente drenado ao longo dos séculos. E talvez essa seja a revelação mais importante que você pode ter sobre esse costume. Não é o costume em si que é estranho. É estranho porque perdeu seu significado. É estranho porque praticamos algo sem realmente compreender o que estamos fazendo. É estranho porque, em um mundo onde a fé se tornou superficial, encontramos uma prática que deveria ser profundamente transformadora, sendo executada como um mero formalismo. A questão agora que permanece é: o que fazemos com essa compreensão? Agradecemos profundamente por ter acompanhado essa jornada de revelação conosco. Você passou tempo compreendendo um costume que a maioria das pessoas nunca questiona, e isso demonstra seu verdadeiro compromisso com uma fé consciente e transformadora. Essa compreensão que você adquiriu sobre a imposição de mãos, sobre o poder que foi esquecido, sobre o significado que se perdeu, tudo isso pode mudar a forma como você vive sua fé a partir de agora. Se este vídeo tocou seu coração, se despertou questões importantes em você, pedimos que se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos que revelarão ainda mais mistérios das Escrituras. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar sua reflexão. Continue conosco nesta busca por uma compreensão espiritual mais profunda